A paz e a graça, shalom a todos. Gente, depois do último vídeo que eu fiz, muita gente está me perguntando aí o que é techuvá, né? A techuvá, ela é uma palavra hebraica, né, que significa o retorno, né? Então você fala techuvá, você está falando retorno. E ela não é só uma palavra que mostra aí um sentido linguístico, né? Mas ela também é um conceito. Ele é um conceito de arrependimento, ele é um conceito de mudança, ele é um conceito de transformação, ele é um conceito de arrependimento. Agora, dia 15 de setembro, né, vai começar o Rosh Hashanah. Para quem não sabe, Rosh Hashanah é o início, né, do ano novo judaico, do ano novo bíblico. Como nós sabemos, a Bíblia ela segue o calendário lunar, que é o mesmo calendário de Israel. Né? Ela segue o calendário lunar e nós, aqui no Brasil, nós seguimos o calendário gregoriano. Né? Então tem uma diferença muito grande aí dos calendários. E a partir do dia 15 vai ser o Rosh Hashanah, vai ser o Ano Novo. Então todos aqueles israelitas, aqueles que servem, né, ao Eterno, ao Criador, eles fazem o Techuvá. E eu admiro muito esse sentido da Techuvá porque ela está escrita na Bíblia, né, como eu preguei no último vídeo, em Miqueias capítulo 6, versículo 8, é algo que define bastante o que é Techuvá, né? Depois vocês podem assistir o outro vídeo que eu fiz. Mas só respondendo, né, esses irmãos, né, esse povo abençoado aí que perguntou o que é Techuvá, Techuvá significa isso, é o retorno, é você se arrepender dos seus pecados, é você, nessa semana que entra, você passar uma semana de consagração a Deus. Né? Se você não consegue passar um dia jejuando, né, depois dos 10 dias do Rosh Hashanah vai ter o Yom Kippur, né? Então no Yom Kippur muitos vão jejuar o dia inteiro, 24 horas sem comer nada. Mas se você não consegue fazer o jejum de 24 horas, faça um propósito com Deus, né? Apresente a tua causa ao Senhor. Mas principalmente o sentido da Techuvá é o sentido de arrepender-se, é o sentido de voltar à palavra, voltar ao Criador, voltar a buscar a Deus intensamente. Né? Claro que nós temos que orar todos os dias, nós temos que buscar todos os dias, nós temos que ler a Bíblia todos os dias, né? Isso é importante. Mas essa semana, a semana do Ano Novo do calendário bíblico, é uma semana especial, né? Que é uma festa do Rosh Hashanah, do Ano Novo, em que todo aquele que entende o que é Techuvá, ele vai o que? Ele vai se arrepender, ele vai melhorar, ele vai lutar, né? E buscar a Deus contra, né, os maldesígnios, né? Ele vai ali passar um tempo orando mais, buscando mais, lendo a palavra. Então eu indico a todos vocês, gente, vamos buscar a Deus, é muito bom. É muito maravilhoso você se entregar na presença de Deus verdadeiramente. E a Techuvá é isso, a Techuvá é nós voltarmos a buscar mais, a ler mais a palavra, a voltar às nossas raízes bíblicas, né? A voltar a jejuar, a voltar a cumprir certos tipos de consagração que a gente sabe que durante o ano, durante a semana, devido ao trabalho, a gente não consegue muito, né? A gente muitas das vezes não tem ali o tempo devido, né, para separar, né, para este Deus tão maravilhoso. Então eu indico, né, a todos, que é algo que eu faço, eu não gosto de falar nada de que eu não faço, mas que façam a Techuvá, né? Que a partir desse dia 15 agora, dia sexta-feira, você começa a entrar no propósito de oração, no propósito de leitura da palavra, né? De uma forma que você venha a se arrepender, a confessar os seus pecados, a confessar. E o próprio Yeshua HaMashiach, nosso Jesus Cristo, ele ensinou, né? Que nós devemos confessar os nossos pecados um para os outros, né? Então, gente, a gente precisa entender e aprender mais e se dedicar mais à leitura da palavra para que a gente não possa ser enganado, né? Diante de tantas heresias, de tantas pessoas que às vezes pegam a Bíblia e complicam a Bíblia, né? A Bíblia é muito fácil, né? Se você seguir aquilo que está ali, com certeza você será uma pessoa abençoadíssima, amém? Então a Techuvá é isso, gente, é o retorno, é voltar às origens. É você que está fora da casa do Pai, você que não está indo mais para a igreja, você que não está se consagrando mais, você que está aí prostrado, né? Deus te levanta, mas Ele quer que você tome uma atitude.
Ele pede que você levanta e ande, né? Como diz a palavra de Deus. Levanta-te, né? Anda. Né? Então nós precisamos tomar a atitude de se levantar. Né? E o Senhor, ele já fez muito por nós. Então nós precisamos consagrar nossa vida e nosso amor ao Senhor. Aí você fala assim, mas missionário, mas Jesus não já pagou o preço? Né? Muita gente me pergunta isso, mas Jesus não já pagou o preço? Gente, Jesus pagou o preço, mas ele disse que nós devíamos seguir os seus passos, seguir os seus mandamentos. Ele falou que aquele que não segue aquilo que ele fala, né, ele engana a si mesmo. Então a gente precisa seguir a Jesus e ser imitador de Jesus. O próprio apóstolo Shaul, né, o apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Então nós precisamos imitá-lo. Né? E Jesus, quando ele passou nessa terra, né, como homem, ele jejuou, ele orou, ele subiu o monte, ele fez propósito, porque ele sabia que enquanto ele tivesse em carne, a luta seria na carne. Né? Então nós, como somos seres espirituais, seres carnais, temos alma, corpo e espírito, nós precisamos consagrar a nossa alma, o nosso entendimento, a nossa capacidade ao eterno. Amém? Então que nós possamos buscar a Jesus, conhecer mais a Jesus, né, o nosso Mestre, o nosso Senhor, e conhecer o Pai eterno glorioso, o nosso Criador. Então assim, gente, faça até chover, né? Acordou? Ore. De tarde, ore. À noite, se tiver um tempo, ore. Vá, tire um tempo para você ler a Bíblia, para ler a palavra. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. Né? Então, a Techuvá é isso. É como nós, né, falamos. Né? Às vezes a pessoa ela vai lá na igreja, ela levanta a mão, ela aceita Jesus, mas ela não tem mais, no cotidiano, ela não tem uma vida com Deus. Né? Então, Deus não quer isso. Deus não quer que você vá para a igreja para bater ponto. Muita gente vai para a igreja para bater ponto. Deus não quer isso. Deus ele quer uma intimidade com você todos os dias. É importante para a igreja, é importante congregar, mas é importante mais ainda é ter intimidade com Deus. E essa intimidade você busca diariamente. Não é uma coisa que vai vir de uma hora para outra. Você tem ali que renegar algumas coisas, né? Sair de algumas coisas e se apegar e se aproximar mais do Criador, tá bom? Então faça a Techuvá. Dia 15 agora é Rosh Hashanah, é o ano novo bíblico, é o novo ano no calendário bíblico, então, e depois de 10 dias vai ter o Yom Kippur, que é o dia do perdão, o dia da consagração, né, que eu vou fazer outro vídeo falando sobre o Yom Kippur depois, mas é muito importante que você faça a Techuvá, né, leia aí, Miqueias capítulo 6, versículo 8, né, que realmente é o que Deus pede de todos nós, né, nós venhamos realmente a voltar à origem, realmente voltar a cumprir a mitzvot, né? Outra palavra também hebraica que Jesus Cristo fez, né? Quando Jesus curava, ele estava fazendo a mitzvot, que realmente é aquela ação de graça, né? É a ação de graça, a atitude de servo, ele estava ali frutificando, dando frutos, né? Então, para que nós possamos dar fruto, para fazer essas mitzvot, nós precisamos sim começar pela Techuvá, que é voltar à origem, que é se arrepender, que é pedir perdão. Então, se você está brigado com alguém, se você está com raiva de alguém, você quer aí, né, tá a ponto aí de explodir de sentimentos ruins que está no teu coração, vá, peça perdão, seja para quem for, mesmo que você não tenha errado, peça perdão, porque essa semana que entra é uma semana muito abençoada a partir de sexta-feira, vai ser uma semana que Deus vai mudar a tua história, que Deus vai mudar a tua vida, né? Então faça a Techuvá, é muito importante que você venha voltar às origens, mas principalmente o dia do perdão. Perdoe, ame, valorize. Lembre-se que o nosso mestre Yeshua falou e nos ensinou, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas nós precisamos voltar e fazer isso, voltar às origens da palavra, para não se enganar, para não cair em heresias, cair em falsas doutrinas, cair em palavras erradas, né, que muitas das vezes nós escutamos por aí, cair vamos dizer assim, na prática de não fazer nada, né, na prática de Jesus já pagou o preço por mim, eu não preciso fazer nada. Né. Errado seria se nós pegássemos um animal e sacrificasse ele. Aí nós estaríamos errando, porque realmente nós estaríamos indo contra o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus foi acima de tudo, acima de todos. Mas enquanto nós estivermos em carne, nós precisamos consagrar a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus, né? Porque nós ainda estamos
em carne, né, gente? Então, nós somos carne, mas nós somos corpo, corpo, espírito e alma, né? Nós somos corpo, espírito e alma. Então, nós precisamos entender que nós precisamos crescer, amadurecer diante da presença do Eterno, amém? Então que você possa, meu irmão, fazer a techuvá, volte às origens, volte a buscar a Deus, volte a clamar a Deus, volte a ler a Bíblia, volte a santificar a tua alma, santificar a tua vida, porque o Senhor, Ele vai se agradar muito. Ele se agrada muito quando nós tomamos atitudes boas, atitudes de mudança, atitude de transformação, né? Então Ele quer que nós transformemos a nossa mente, o nosso intelecto, para que nós possamos agradar, né? Ser varão e varoa